Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho que meditamos hoje, São Mateus relata um dos tantos episódios de confrontos dos fariseus com o nosso Senhor. A problemática de hoje é a questão da observância do sábado. A observância do sábado no Antigo Testamento tinha uma finalidade de cunho espiritual e não somente parar de trabalhar e não fazer nada, mas, em meio às atividades rotineiras, reservar um tempo para prestar culto a Deus e, obviamente, que para isso era preciso quebrar essa rotina. Acontece que os discípulos estavam com fome e arrancaram espigas para comer em dia de sábado. E isso irritou os fariseus, porque viram na atitude deles uma violação da lei. Os fariseus, por serem opositores de Jesus, o perseguiam, procurando de alguma forma pegá-lo em contradição para terem o motivo de condená-lo e assim interromper a sua trajetória. A primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, nos diz: Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Mas Nosso Senhor, como sempre, não perde nenhuma oportunidade que se apresenta a Ele, tirando sempre algo positivo de um aparente mal. Primeiro, Jesus, sabendo que os fariseus são conhecedores das leis e da Escritura, e para fundamentar o seu argumento, cita passagens que eles sabiam de cor. Enquanto Jesus vai citando as passagens e apresentando seus argumentos, os fariseus deveriam desarmar seus corações e reconhecer que, de fato, ele tinha razão. Mas permaneceram rígidos diante da lei e não se renderam aos ensinamentos de Nosso Senhor, porque só compreendem a linguagem do sacrifício que eles impunham sobre os ombros dos inocentes, mas eles mesmos não viviam e rejeitavam a lei do amor e da misericórdia. Jesus conclui dizendo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aliás, Jesus não é só Senhor do sábado, mas do universo. Para nós, o domingo é o dia em que devemos reservar para o culto a Deus. É o dia do Senhor, é dia de preceito, mas não um preceito legalista, rígido, meramente ritual ou externo, como os fariseus, mas
uma oportunidade de tributar a Deus o devido louvor e gratidão, pois ele rompe o seu descanso para resgatar a criação que se perdeu através da desobediência. E no domingo celebramos a memória pascal que se perpetua ao longo dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.